Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 13 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Entender aquilo que ocorre às margens da música pop. Essa é uma das propostas do livro Rupturas Instáveis, que será lançado neste sábado. No estúdio vamos receber o autor e professor do Unicinos, Fabrício Silveira, que vai nos contar mais detalhes da obra. No programa de hoje tem também uma entrevista sobre a feira de marketing que está sendo realizada por estudantes de administração da Unicinos. Um dos objetivos é ajudar ONGs. No quadro Toque Conexão, Camila Keu traz dicas culturais para você. O músico gaúcho Vitor Ramil é o assunto da vez. E tem ainda a previsão do tempo para sexta-feira para o Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Um mergulho a alguns exemplares do pop que não são tão representantes daquele estilo que a maioria conhece. É assim o livro Rupturas Instáveis, de Fabrício Silveira, que será lançado neste sábado, dia 15. E para conversarmos mais sobre a obra, recebemos aqui no estúdio o autor Fabrício Silveira, que também é jornalista e professor do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. Olá, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo bom. Bom, primeiro a gente quer saber como é que surgiu a ideia, então, e a possibilidade de publicar esse livro. Bom, o livro é parte de um esforço que eu venho fazendo junto com uma outra colega aqui do curso, que é a Adriana Amaral, de constituir um núcleo de estudos sobre cultura pop e, mais especificamente, sobre música pop, né? Então, a gente vem fazendo alguns esforços, assim, alguns movimentos aí no programa de pós-graduação, onde eu trabalho e a Adriana trabalha, para pautar esse tema e para tentar discutir a comunicação muito a partir desse foco, assim, né, da música pop e da cultura pop. Então, o livro, de alguma maneira, ele é um movimento a mais nesse sentido. Ele também reúne assim trabalhos que eu venho apresentando desde 2011, né, em diversos fóruns da área da comunicação, discutindo esse tema. O interessante também é que ele se sintoniza, digamos assim, a um espaço que vem se construindo no Brasil, na área de estudos de comunicação, sobre música pop também. E qual é o recorte da música pop que tu usa no teu livro? Porque a música pop é meio abrangente também, né? Super abrangente. O trabalho não tem uma pretensão assim de fazer uma discussão com tamanha abrangência, que seja exaustiva, né? Eu procurei destacar alguns casos, são seis capítulos, são 6 artistas, né? 5, na verdade. Um deles é uma banda chamada Radiohead, que rende 2 capítulos para mim. E são uma espécie assim, são artistas que trabalham nas margens da música pop. Não é esse pop mais radiofônico que a gente está acostumado a ouvir, mas que, de alguma maneira, ainda derivam daí, né? Então, isso, para mim, foi interessante, de pensar o pop a partir dessas bordas, assim, e tentar pensar o núcleo a partir da margem, vamos dizer assim, da música pop. A gente está dando uma espiada, né, Rodrigo, no livro aqui, em relação aos capítulos que tem, professor. Tem algum que o senhor goste mais, assim, que tenha mais identificação mesmo? Às vezes é difícil, né, fazer uma escolha como essa. Eu gosto de todos eles, mas particularmente um para mim que é bastante caro, assim, que até aciona uma memória afetiva, é um conjunto chamado Napalm Death, que é de uma banda de heavy metal radical, assim, extremo dos anos 80, e que escrever sobre esse conjunto hoje foi um pouco retomar assim a minha adolescência um pouco, né? Então foi muito gratificante para mim escrever esse texto e rever esse álbum, ouvir de novo esse álbum, assim, passados aí quase 30 anos, passados 25 anos, né, que ele foi lançado. Então foi uma espécie de reencontro, assim. Envelheceu o disco ou não? Ele envelheceu bem? Não, ele... isso é interessante, assim, porque os álbuns que eu trato, acho que o último deles é um álbum de 2003, né? Então, a gente está em 2013, então, de certa maneira, eu estaria assim, discutindo coisas que estariam desatualizadas, né? Tem que estariam defasadas, vamos dizer assim. Mas, no entanto, o que é discutido aí me parece que está ainda hoje muito, muito atual. E essas experiências radicais que eu descrevo aí ainda não foram superadas de alguma forma, né? Então, embora a cultura pop seja muito abrangente, se movimente muito, e a gente sempre tenha algum tipo de novidade aparecendo, me parece que esses casos são fundadores, assim, permanecem, né? Então, eu acho que isso também talvez seja um ponto interessante do trabalho e
enfim, algo que qualifica esses discos aí. Vamos falar um pouco da capa do livro, Vanessa? Vamos falar da capa, quero falar da orelha também do livro, porque a gente já vai se identificando e gostando também da orelha, que foi escrita pelo nosso querido músico jornalista Jimmy Joy. Grande Jimmy, quero agradecer imensamente a ele. O Jimmy foi um dos meus primeiros leitores, assim, escreveu a orelha do livro e me ajudou bastante, assim, muito do que está aí se deve um pouco às conversas que eu tenho com o Jimmy na parada do ônibus ou durante o trajeto vindo para Unicinos, né? Então agradeço bastante a ele. Sobre a capa do livro, ela é interessante, assim, porque o livro faz parte, foi publicado pela editora Libretos, então, num selo da Libretos, que é Libretos Universidade. Nesse selo já foi publicado também um livro da professora Beatriz Marocco, daqui do PPG também. E essa uma das características do selo é de contar com obras de arte na capa, né? Quando eu comecei a discutir sobre qual seria a capa, como fazer a capa do livro, eu tive alguma dificuldade. Assim, eu quero achar alguém que traduza um pouco graficamente o conteúdo do livro, cultura pop, música. E custei um pouco a achar assim, essa imagem, até que cheguei no trabalho do Carlos Dias, que é um artista daqui de Porto Alegre, que morou um tempo em São Paulo e hoje vive em Florianópolis, né? E eu entrei em contato com ele, ele liberou a imagem. Eu gosto muito dessas cores, assim, desses monstrinhos assim também que estão aqui, né? Eu acho que isso traduz bem assim o conteúdo do livro. E o curioso disso tudo é que depois eu acabei descobrindo que o Carlos também é músico, né? Também tocou numa banda chamada Polara e depois numa outra banda chamada Gain, uma banda de punk rock da década de 90. Então, de alguma forma, foi uma feliz coincidência, assim, né? Então, parece que uma trama aí está se fechando, assim. Isso também tem a ver com o Jimmy, né? E com essa rede, assim, que está se montando em torno da música pop. Professora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão da cultura pop enquanto estudo mesmo como um fenômeno comunicacional, né? Já que o senhor aqui é professor do nosso PPG em comunicação, queria que o senhor comentasse um pouquinho mais. É interessante, assim, como pensar na cultura pop como um lugar estratégico, né? Como um lugar bom, assim, para a gente tentar pensar a cultura contemporânea de forma mais abrangente, né? E também para a gente pensar as mídias. Eu acho que também é um campo assim que se define essencialmente assim por uma dimensão do comunicacional, do midiático, da visibilidade midiática, da imagem, da produção de imagem. Então a música, eu acho que uma síntese do trabalho é o seguinte: é um livro sobre rock, o rock dentro da música pop, a música pop dentro da cultura pop, a cultura pop dentro da cultura contemporânea. E Bacana. esse papo, Vanessa, continua depois no Blá Blá Blá, no Unicinos FM, a partir da 1h também, conversando com o professor Fabrício sobre esse livro. Vai trazer mais detalhes, com certeza. Isso. E a gente lembra que o lançamento acontece agora, no sábado, no dia 15. Professor, qual a expectativa, sábado, então? Dia 15, a partir das 19 horas, no bar Pinacoteca, que fica na República 406, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Está todo mundo convidado. E vai ter uma canja especial com o Frank Jorge, é isso? Mais um elemento nessa trama, que é a presença do Frank, que vai nos brindar, então, com essa canja especial no lançamento do livro. Bom, e a gente lembra que esse exemplar que a gente está mostrando agora, que a gente conversou nesse primeiro bloco, nós vamos sortear para os nossos telespectadores e ouvintes do Conexão Unicinos, né, Rodrigo? Vanessa, a gente vai, então, sortear isso aqui. Para concorrer, é só entrar no Facebook/TV Unicinos e curtir a página. O resultado vai ser na próxima segunda-feira, dia 17, às 15h. Até lá eu já vou ter lido o livro, então eu vou poder entregar o livro para a pessoa que ganhar. O pessoal tem que aproveitar e participar, que tá dando briga aqui já para ver quem fica também, né, Rodrigo? Obrigada, professor, pela tua participação. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Sucesso com a obra. Valeu. No próximo bloco tem o quadro Toque Conexão. O comentário de hoje é sobre a carreira e relação do compositor Vitor Ramil com o Rio Grande do Sul. Tem ainda a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. Não saia daí, nós já voltamos pela TV e Rádio Unicinos.